Pai do Senhor, irmãos, eu sou o Pablo da congregação do Pintacilgo 1. Estou aqui com o nosso irmão Elias, do Parque São Vicente, para comentar a nossa aula de número 2 da Revista dos Jovens, que tem por título O Sentido da Vida Debaixo do Sol. Então, essa aula ela traz um tema muito importante para a juventude, não só para a juventude, mas para toda a humanidade, porque ela traz uma pergunta muito particular que nós vemos em todas as gerações. Como você pode ver aqui na síntese, né? É uma pergunta muito contemporânea, que qual é o sentido da vida? E essa é uma pergunta que permeia as gerações e muitas das vezes nós não encontramos a resposta em relação a ela. Mas, como nós vamos ver, o Correlê, ele traz essa resposta para nós e ela é mais fácil do que você possa imaginar. Você tem que transmitir aos seus alunos que a resposta sobre qual é o sentido da vida está mais próximo dele do que ele possa imaginar também. Então, como os objetivos, nós vamos entender por que o autor se utiliza bastante da palavra inútil, sobre inutilidade utilizada por ele, e qual é o verdadeiro sentido que ele usa sobre isso, né? Muito incrementado sobre o livro de Eclesiastes, um livro pessimista, um livro triste, como se fosse um livro de arrependimento de vida de Eclesiastes, mas esse tipo de escrita que ele usa vai muito além disso, né? Não é isso, vai muito além disso, e a gente tem que passar isso para os nossos alunos, que não é um livro pessimista, um livro de tristeza. Nós já ouvimos até que Salomão escreveu este livro depois de estar em depressão, alguma coisa assim, mas nós vamos ver que o sentido dele sobre a palavra inútil era mostrar o nosso real propósito de estar aqui. Então nós vamos entender, né, como que o sentido da vida, aqui nos objetivos, quando esta vida é vivida em comunhão com o Criador, e refletir se Eclesiastes é um livro pessimista, como já comentei. A nossa leitura bíblica ela se encontra lá em Eclesiastes capítulo 1, do versículo 1 ao 10. E na nossa introdução nós vamos ver que o Correlê, ele observa a vida debaixo do sol, ele vê os ciclos se iniciarem e ciclos se encerrarem, e isso leva ele a essa interrogação. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da vida? E com esta interrogação ele dá início ao livro de Eclesiastes. E é importante você questionar os seus alunos sobre isso, se eles sabem qual é o sentido da vida, por que eles estão aqui, qual é o propósito deles estar aqui. E é interessante que você verá que há muitas dúvidas sobre isso, e se Deus assim nos permitir, nesta aula nós podemos dar a eles uma resposta muito clara. Partindo do tópico, né, do tópico 1, que grande inutilidade, nada faz sentido. E aqui, mais uma vez, nós vamos chamar a atenção para o tipo de literatura que nós estamos estudando, literatura sapiencial, que é algo desenvolvido, não uma literatura nacionalista, mas internacional, né, de cunho internacional. Portanto, Salomão conhecia culturas além de Israel. A palavra de Deus lá em Reis vai dizer que vinham gente do mundo inteiro para ouvir Salomão. A Rainha do Sul, né, é um grande exemplo disso, e que ela veio testar a sabedoria de Salomão, né, por ouvir falar do rei Salomão. Então, quando ele vai falar sobre essa questão da qual é o verdadeiro sentido da vida, né, qual é o verdadeiro sentido da vida, creio eu que aqui ele está chamando a atenção mais para o público internacional do que para o público nacional. Porque o público nacional já tinha sua base de conhecimento de Deus bem desenvolvido, né? Nós sabemos disso. O povo de Deus teve grandes lições com Moisés, deixado por Moisés, sobre Deus, a pessoa de Deus, sobre a nossa pessoa, de onde viemos, para onde vamos. Portanto, essa pergunta era fácil para ser respondida no meio do povo de Israel. Mas e lá fora? Né? Partindo desse ponto, e lá fora? Se nós formos olhar, por exemplo, a cultura egípcia, que falava de ciclos, né? Por exemplo, o ciclo do sol, o sol se pôr e o sol nascer, ali tem toda uma mitologia por trás disso. Nós vamos ver que o povo pagão ao redor de Salomão, eles acreditavam na questão da vida como um ciclo, né? Uma roda que gira e tal. Acreditavam em reencarnação, é uma das coisas bem conhecida no nosso meio, né? Que eles acreditavam em reencarnação. Portanto, creio que essa pergunta é para o público internacional, mais para eles do que para o próprio público nacional. Porque quando ele vai falar qual é o sentido da vida, para um israelita seria fácil ser respondida. Mas
isso seria uma tarefa um pouco árdua para o público estrangeiro. A cultura grega, por exemplo, filosofia e tudo mais, a gente vê que eles tentam, ao longo da existência, vamos dizer assim, desnudar, né, essa chamada verdade de quem somos nós, para onde vamos, né, de onde viemos. Então, daí vem a questão do sentido qual é o sentido da vida? Para que serve a vida? Qual é o seu objetivo principal, né? Então, como o irmão Pablo falou, ao longo dessa lição nós vamos tentar, né, jogar uma luz em cima desse tema, né, o sentido da vida. É interessante a gente ressaltar, né, que os nossos jovens estão sofrendo, pelo meio que eles frequentam, grandes ataques filosóficos que estão surgindo nos dias de hoje em relação a esse sentido. E é normal nós termos esses questionamentos sobre qual é o sentido da vida. Não é as respostas que trarão soluções para as nossas vidas, mas sim as perguntas. Então é normal você se perguntar, você se questionar, né, transmitir isso para o aluno, mas que eles têm que saber a fonte que ele está procurando a resposta disso. Né? Nós vemos que não é só o livro de Eclesiastes que traz esse questionamento. Jó também fala sobre isso, em toda a sua aprovação, de que ele não via sentido na vida em relação ao problema que ele estava passando. E como o nosso irmão Elias falou, toda a cultura ali em volta dos judeus se passavam por esse questionamento. Os egípcios, os gregos, os romanos também depois vieram com esses questionamentos. E isso, para mim, se resume a um simples fato de que nós não vamos conseguir achar o sentido da nossa vida olhando para a criação, que é o que fala no terceiro parágrafo do tópico 1. O autor Elias faz uma comparação ali das duas criações, o homem e a natureza. Então, se você tentar olhar para a criação e tentar achar um propósito na criação, se você tentar olhar internamente, ou as pessoas à sua volta e tentar achar o propósito da sua vida, para transmitir isso para os seus alunos, que você não vai achar. É a mesma coisa se você comparar com o celular. Se você perguntar para o celular qual é o propósito dele, ele não vai conseguir te responder. Se você tem um iPhone, tem ali a Siri, ela pode até ali dar uma resposta programada sobre isso, mas não é todo o propósito que o celular tem para você. Para você descobrir o propósito de um celular, você pode ou consultar o manual ou ver o desenvolvedor. Da mesma forma somos nós. A natureza, ela segue o propósito que Deus criou para ela e nisso ela tem a sua vida completa. O ser humano caído começou a tentar achar esse propósito dentro de si e não tem conseguido descobrir. E isso, como resultado disso, nós temos grandes problemas psicológicos, grandes problemas físicos. Mas aí, quando você olha para o manual que nós temos, que é a Bíblia, ou para o nosso Criador, você consegue achar a resposta dessa questão que tem tanto permeado as gerações. Daí, né, irmão Pablo, vem a importância, né, de nós, como cristãos, nos apossarmos da chamada literatura sapiencial, porque, infelizmente, é um material amplamente utilizado pelos secularizados e pouco utilizado pelo povo de Deus, irmãos. Infelizmente. E quando, na verdade, o propósito de Deus é o contrário, né? É que nós levamos conhecimento para o mundo e não que o mundo traga conhecimento para nós. Então, a falta de contato com a literatura sapiencial, falta de contato com esses livros, né? Especialmente aqui nós falando do livro de Eclesiastes e Provérbios, porque se usa muito provérbios em contextos isolados, né? Como frases de efeito em alguma situação, mas esquece que o livro em si ele tem um pano de fundo também, né? O livro de provérbio, ele não é uma coletânea de provérbiozinhos ao longo dos 31 capítulos, né? Ele tem um plano de fundo ali. E ele tem blocos que formam, né, esse livro. Do mesmo jeito, quando nós falamos de literatura sapiencial, nós devemos nos atentar que isso aqui é obra inspirada por Deus, né? E é muito utilizada pelo mundo, principalmente no momento da questão do existencialismo filosófico, né, que se discute hoje em dia. Essa questão do valor da vida, ela tá bem, né, é bem contemporânea e infelizmente ela entra para dentro da igreja e ela começa a afetar as pessoas. Mas por que nós caímos, né, nessas conversas, nesses discursos secularizados sobre a palavra de Deus? Por falta de conhecimento da própria palavra de Deus.
vê que se olhando para o Eclesiastes, por exemplo, vamos achar inúmeras literaturas voltadas sobre o assunto de pessoas com autores que não são cristãos, pessoas que não aceitaram a Jesus, né? E pouquíssimos de pessoas que são cristãos. E quando nós achamos mesmo os autores cristãos, a gente vê que teve uma influência do mundo secularizado antes, né? Eu citei um autor aqui, por exemplo, quando nós vamos pegar esse livro do René Kivitz, né? Um grande escritor, com certeza, né? Um grande teólogo, o René Kivitz, e ele vai falar sobre, escreve lá que Eclesiastes, né, é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Quando nós lemos esse livro, a gente vai perceber que ali tem um traço de secularismo ali no meio da obra do Kivitz, né? Então, por quê que isso entra e cai no meio do povo de Deus e é aceito? Por falta de conhecimento. Então, um dos propósitos nossos nesse trimestre é justamente esse, fazer com que as pessoas se despertem, né? A igreja, os jovens especialmente, se despertem para ter curiosidade sobre esse livro, né? Que estude mais, né? O livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que pegue, se aposse dessa literatura sapiencial que ela é nossa, né? Então, essa é uma das propostas desse trimestre. E aqui no tópico 2, né, a gente já podemos observar por que o livro de Eclesiastes é tratado como um livro pessimista, por conta das vezes que é utilizada a palavra inútil. Em outras versões você vai encontrar a palavra vaidade, mas o sentido ali da palavra inútil que está sendo usado vem do grego, que é a palavra ebel, que tem como significado suspiro, sopro, neblina. Então é sobre esse sentido que o autor de Eclesiastes está querendo dizer, que a vida pode ser inútil, pode ser como um sopro, como uma neblina, se você não atentar para os pontos que nós vamos falar num pouquinho dos próximos tópicos, né? Esse tópico 2 é mais um tópico ali para trazer um esclarecimento do significado da palavra, e a gente ainda pode observar que tem outras palavras que também podem indicar vaidade, que é o tohu, que literalmente significa vazio, e a palavra rik, que é utilizada para explicar, para falar sobre algo enganoso, algo ilusório. Então essa expressão Ebel também é usada sobre idolatria. Então nós temos que entender que o autor estava usando essas palavras no sentido de trazer a atenção do seu público para que ele possa focar ali para a resposta de qual é o sentido da vida. E é importante, conforme o irmão Pablo falou, a questão do sentido da palavra, né? Porque ela não quer dizer, ali a tradução correta não seria, né, vaidade, né? A tradução correta seria sopro, né? Aliás, essa palavra rebel, o Havel, né, no hebraico é Havel, ele não é nem sequer, ela não é mencionada, ela não é dita, ela não é falada, né? Ela é soprada, é como se fosse um sopro. Ao invés de falar a palavra Havel, eles dão um suspiro, né? Então, essa é a questão da vida, né? Conforme a gente vai ver no livro de Jó também. Ou seja, a vida é curta, é da brevidade. Está falando da brevidade da vida, né? E Jó vai falar que homem nascido de mulher tem uma vida curta. E aí ele vai levar lá para a questão da erva que nasce, cresce, murcha, e que assim é a vida do homem, né? Então, Salomão não é o primeiro a utilizar essa questão do sopro, né, da brevidade da vida. Ele não é o primeiro sábio a meditar sobre a questão do tempo de vida do homem. Então, quando nós vemos em Jó até mais do que Salomão, né, Jó mais do que Salomão, ele questiona esse tempo que nós temos, né, que é curto. Jó fala que é curto a nossa vida. E se nós formos prestar atenção, realmente é curta, né? É um período bem curto, principalmente quando nós que já temos a palavra de Deus em mãos por completo, coisa que Jó não tinha, que Salomão não tinha. Então nós somos abençoados por ter já esse cano, né, formado, e Novo Testamento, juntamente com o Antigo Testamento. Então nós somos ricos, irmãos, nós somos abençoados de uma forma muito rica por nós termos as explicações que Jó e Salomão levantou lá atrás. Algumas coisas que eles ficaram sem resposta, nós temos, né? Graças a Deus, pelos homens, inspirado por Deus, e a formação do cânon bíblico. Então, é importante atentar para essa questão aí, sobre o período de vida humano, que nós bem sabemos que o homem vivia, né,
há 800, 900 anos. No entanto, Deus colocou um limite na vida humana, né? De 120 anos. E a palavra vai dizer que após os 70, os 80 anos, é enfado, né? É cansaço. Então, de verdade, Salomão não está sendo pessimista, ele está sendo realista. É diferente. Pessimismo é uma coisa, ser realista é outra coisa. Então, isso que nós precisamos nos atentar, que aqui não são palavras pessimistas, mas são palavras realistas e que merecem muita da nossa atenção. Já no tópico 3, a gente vem falando sobre o sentido da expressão inútil utilizado em outras versões. E aí nele, irmãos, a gente vai observar que quando a Bíblia foi traduzida para o grego, né, na Septuaginta, já foi usado outra palavra, porque era em grego, que é matriotes. E aí vai ter ali toda uma explicação mais conceitual sobre os termos que foram usados em diferentes traduções, até que chegasse na tradução mais conhecida hoje, né, que a gente tem, que é a João Ferreira de Almeida, que fala sobre vaidades de vaidades, fala bastante sobre vaidade, mas é que hoje a palavra literal da vaidade tem outro sentido para a nossa cultura que nós estamos inseridos, para a nossa sociedade. Então é importante fazer esse esclarecimento aos seus alunos que quando ele lê ali vaidade, não é uma pessoa vaidosa, não é que a vaidade não é que a vida não tem valor se a pessoa for vaidosa, não é esse o sentido que ele está falando, mas o sentido de que ele compara a vida à vaidade, trazendo, né, a palavra vaidade, porque a vaidade é algo que não traz resultado. Por exemplo, uma pessoa que se maqueia à noite, quando ela tira a maquiagem, perdeu todo o resultado ali dessa vaidade, desse processo de embelezamento. Então é nesse sentido de sopro, de algo que irá passar rápido, que não terá uma grande duração. E o tópico 3 vem trazendo ali textos, traduções e aplicações que essa palavra que nós utilizamos como inútil foi tendo de gerações em gerações. E aí é importante também nós nos atentarmos à quantidade de vezes, né, que essa palavra aparece. Então vê que não é coisa de Salomão, não é pessimismo do rei Salomão, né? Essa palavra ela ocorre várias vezes na Bíblia, a gente vai encontrar nos Salmos, né? Ela ocorre 46 vezes nos Salmos, né? Lá em Provérbios, lá no livro de Jó, a gente falou sobre essa questão, tá lá no livro de Jó, né? Então, vaidade, ou seja, essa inutilidade, né? Ou seja, a questão da vida ser curta, né? Dela ser curta, esse sopro, né? Ela é bem nítida em toda a Bíblia. A gente vê que não foi somente Salomão a ser o primeiro a questionar sobre essa questão, né? E, como o irmão Pablo falou, a questão é inútil. A palavra, a tradução mais correta seria inútil. Ou seja, sem propósito, sem sentido, né? O que não é a mensagem que Salomão está querendo passar, conforme nós vamos ver ao longo de todo o trimestre. É importante aqui, nesse ponto aqui, o professor ter em mente que estamos no começo da caminhada. E nós vamos descobrindo, descortinar essa verdade, né, sobre a vida em si, se é inútil ou não, ao longo das lições. Até o fim do trimestre, creio eu que isso aí vai ficar bem claro na mente do professor e ele vai conseguir colocar também, né, se já não está, né, e ele vai conseguir passar para os alunos essa firmeza na questão da frase do rei Salomão, essa frase aí que parece uma frase de efeito, né, mas não é, e que demonstra uma sinceridade, né, e uma verdade, que a vida realmente ela é curta, né. E qual é o sentido então da vida? O sentido da vida nós vamos entender ao longo de todo o trimestre. Não vamos responder nessa única lição aqui. Isso aí que é importante nos atentarmos nesse momento. Então, no tópico 4, né, como o nosso irmão Elias falou, não vai ter a resposta pronta agora, mas no tópico 4 nós encontramos um conceito que dará o guia para as próximas aulas, né? Nós vemos então que o sentido da palavra inútil, que o Correlê estava usando, era no sentido de falar que esta vida você não terá um sentido, não terá um propósito para você se você não vivê-la da forma correta, se você não vivê-la para os propósitos de Deus, se você não dedicá-la para aquilo que o Senhor tem te chamado, para aquilo que o Senhor tem preparado para você, né? Então, você ao invés de procurar, muitas vezes hoje o jovem, ao invés de procurar o propósito de Deus,
ele procura ir para os propósitos seculares, né? É algo muito comum que tem acontecido nos dias atuais e tem se passado para os jovens essa divisão entre vida secular, entre enquanto eu estou no serviço, enquanto eu estou na faculdade, enquanto eu estou na escola e quando eu estou na igreja. Tem se passado uma divisão entre essas duas vidas, mas na verdade a vida que nós temos é uma só e você não pode dividi-la. Então é isso que o Correia está querendo transmitir para nós, e agora o nosso irmão Elias, quando comentou a aula, também está passando para nós, é de que a vida, você não terá o seu verdadeiro propósito nela se você não aplicá-la ao Senhor, se você não aplicar ela como um todo, não só a parte congregacional, mas sim a juntar as duas e viver a sua vida com um propósito para agradar o Senhor, né? Jesus, né, fala sobre isso lá em Mateus capítulo 6, no versículo 19 ao 21, que é aquele texto muito conhecido bíblico que nós temos, que é de não juntar tesouros aqui na terra, mas sim juntar tesouros no céu. Então é isso algo que nós temos que resgatar esse poder do Espírito Santo dentro de nós, de que nós devemos parar de procurar coisas aqui na terra. É isso que eu acredito que o Correia está querendo transmitir. Se você tiver a sua vida só para propósitos terrenos, no final você vai ver que ela é inútil, de nada ela serve. Então você tem que ter a sua vida para propósitos que perdurarão eternamente. E é importante também, né, irmão Pablo, a gente prestar atenção, né, na palavra de Deus, buscar a inspiração na palavra de Deus, porque quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, com preconceitos, esse é um dos grandes erros. Nós buscamos ler a palavra de Deus, só que nós já vamos com um preconceito sobre o que nós vamos encontrar. E se você for olhar, um dos grandes problemas lá, não necessariamente, né, mas uma das faltas de interpretações levou a Idade Média, né, a afundar nas trevas, é justamente fazer uma análise da Bíblia pautada em preconceitos, né? Portanto, quando a gente vai ler o Eclesiastes e encontra essa palavra inútil, se nós temos um preconceito dentro de nós sobre a vida, do que seria a vida, e que não seja aquilo que a palavra de Deus nos ensina, se nós não estamos sendo orientados pela palavra de Deus, nós podemos cair nessa armadilha, né, que o mundo secularizado cai sempre, de achar que a vida ela não faz sentido. Igual vamos falar sobre a pesquisa que teve, e pessoas, né, 11%, falar que a vida simplesmente não faz sentido, né? Tem sentido nenhum. Então vê a que ponto que chegou. E aí vem um cuidado muito grande, né? Principalmente por pessoas que estão passando por um momento de depressão, e a depressão é um dos males do século, se não o mal do século, né? É a depressão. E esse tipo de visão, de preconceito, ao examinar a Escritura, ele ao invés de dar um reforço, de animar, ele pode surtir um efeito contrário, né? Então, quando a pessoa se debate com a palavra inútil, tudo é inútil, nada faz sentido, e ele já está passando por aquele processo, né, da depressão, é complicado. Então, é bom que o professor, ele explique, né, que ele deixa bem claro para os alunos sobre essa questão da expressão inútil, que a vida não faz sentido. E que sim, que a vida faz sentido sim, e muito, né? Aliás, ao desenrolar do nosso trimestre aí, nós vamos falar sobre esse sentido. Qual é o propósito principal do ser humano sobre a Terra, né? Qual é o propósito, então, da vida em si, verdadeiramente dita, né? Então, ao longo do trimestre, né, já não dando spoiler aqui, lá na frente nós vamos falar sobre isso, né? Então é importante segurar um pouco a emoção aí e esperarmos a lição correta para abordarmos o assunto. No tópico 5, como o nosso irmão Elias falou, começa com uma pesquisa. E essa pesquisa é muito interessante, como a gente comentou no início da aula, que ela traz ali uma luz sobre o que o mundo tem pensado. Nessa pesquisa nós vemos que 11% das pessoas responderam que a vida simplesmente não faz sentido algum, quando perguntadas qual o sentido da vida. Outra pesquisa que foi feita pergunta se essas pessoas estivessem na presença de Deus e pudessem fazer uma pergunta, qual seria? E 6% responderam que perguntaria qual é o sentido da vida. Então essa pergunta ela permeia a nossa sociedade e também permeia a sua juventude, permeia os seus alunos e pode permear você também. Então é muito interessante que você foque com seus alunos de que durante esse trimestre nós estaremos aí aprendendo sobre qual é o propósito que Deus tem inserido
para nós, para a nossa geração, para você especificamente. É interessante nós ressaltarmos isso, que é um propósito geral e é um propósito específico para cada um. E aqui nós comentamos até um pouquinho sobre esse propósito geral, o que Deus espera de toda a humanidade, né? E para isso nós devemos voltar lá na criação. O texto citado é Gênesis capítulo 1, do versículo 26 e 27, que fala lá quando a Trindade criou o ser humano. E fala que ele fez nós a imagem e semelhança dele. Ele nos criou parecido com Deus, homem e mulher. Então, esse seria o propósito geral de toda a humanidade, é espalhar esta semelhança com Deus, espalhar esta semelhança com Cristo. Então, o propósito geral de todos os cristãos deveriam ser, né? Infelizmente, nós temos aí vivido uma época em que os cristãos estão mais preocupados com outras coisas do que espalhar a semelhança de Jesus Cristo. E aí, quando você não consegue fazer o propósito geral, é óbvio que você não vai conseguir entender o propósito específico para a sua vida. Se você está preso nesta vida inútil, que o Correlê vem falando, sobre preso em coisas terrenas, coisas da terra, você não irá conseguir exercer o propósito celestial de Deus para você, que é ser a semelhança dele, manifestar a glória dele, manifestar o poder dele, e ele quer usar a sua vida, a vida dos seus alunos para fazer isso. Mas para isso você tem que se desprender de um propósito de vida inútil, de vida terrena, e se prender a um propósito de vida eterna. E aí, para nós encerrarmos, né, é importante se atentar, porque hoje em dia a filosofia, ela misturou com a religião. Não que a filosofia seja algo ruim, ao contrário, é excelente, né? A filosofia, o propósito da filosofia em si é excelente, né? O problema é quem se apropria, né, dos propósitos da filosofia e do que é feito com esse propósito, né? Mas hoje nós vivemos em um mundo onde os ataques do inimigo, ele não é mais, né? A gente via lá na época de Jesus, onde as pessoas eram possuídas pelo demônio e ela dominava a vida da pessoa, destruía a pessoa fisicamente e tudo mais. Hoje, a trama, né, que a gente vai observando ao longo do tempo, que Satanás ele é inteligente. Ele muda sua estratégia de acordo com o tempo. É o maior estrategista que existe, né, sobre a terra ainda, né? É Satanás, e, portanto, ele tem as suas estratégias, né? Então, hoje, os ataques nas igrejas, ela tá vindo dos discursos. Não é mais um ataque direto fisicamente, mas principalmente dos discursos. É um discurso bem carregado, de palavras bonitas, bons oradores, né? E eles têm uma gama vasta de conhecimento, não só da Bíblia, como também da literatura secularizada. E esse é um dos grandes problemas que a igreja hoje enfrenta, o discurso secularizado, porque é um discurso intelectualizado. Então ele chama a atenção do jovem da igreja, né? Ele atrai pelo intelectualismo que há atrás desse discurso. E aí é onde que estão as grandes ciladas, porque se não tendo conhecimento verdadeiramente da palavra de Deus, né, não tendo essa base por trás como vida, nós vamos chegar ao ponto de lermos uma passagem como essa, importantíssima, que é no livro de Eclesiastes, e realmente concordarmos com o mundo. Realmente a vida ela não faz muito sentido, né? A vida não tem grande sentido. Por quê? Porque os discursos teológicos secularizados, que veio dessa forma intelectualizadas, que está entrando por dentro da igreja, né? E jovem é curioso, né? Jovem é curioso, então ele tem esse desejo de conhecer cada dia mais, né? Então a gente precisa ter cuidado com essa questão dos discursos que estão sendo utilizados. Portanto, creio eu que a literatura sapiencial, ela serve como arma para lutarmos contra esse discurso intelectualizado, uma vez que a literatura sapiencial, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é verdadeira. Portanto, essa é uma das armas que nós podemos utilizar para combater o intelectualismo secularizado, que hoje é uma dos principais adversários que os jovens hoje têm enfrentado.
Bom, irmãos, então finalizamos mais esta lição. Espero que os nossos comentários possam ajudar a você, professor, a ministrar a sua aula, a alcançar os seus alunos. Lembrando que toda aula ela tem por propósito não só transmitir o conhecimento, mas sim que a gente possa alcançar os nossos alunos e ajudá-los na sua caminhada na fé. Então esperamos ter ajudado, nossas orações estão com vocês e que Deus os abençoe.